Construir uma casa hoje em dia realmente dá dinheiro? Hoje eu vou abrir para vocês aqui uma pergunta que todo mundo me faz. Então fica no vídeo aqui que vocês vão saber linha por linha da nossa planilha se realmente dá dinheiro ou não. Então, Padoquinha, roda a vinheta. Fala galera, bem-vindos ao meu canal, Hugo H Obras na área. E hoje estamos aqui para pagar uma promessa, né, Padoquinha? Aquela promessa lá que a gente fez no penúltimo vídeo, falando que a gente ia abrir a caixa de Pandora, abrir a planilha, quanto que custa uma obra, quanto que lucra numa obra. Enfim, a gente vai mostrar aqui para vocês, vamos colocar aqui, não linha por linha, não vou explicar aqui a planilha detalhadamente, mas eu vou mostrar números para vocês, fazer cálculos e quanto o cliente investiu naquela casa lá que vocês viram também aqui no nosso canal. A gente vai pegar essa casa como base, tá? Aí você fala, Hugo, que casa é essa? Essa casa é uma casa que a gente já tem um vídeo aqui, uma casa que a gente entregou para o cliente, tem tudo detalhado lá, o que a gente gastou na casa, o que a gente investiu na casa, a história da casa, tá um vídeo muito bacana, então não esqueçam de voltar lá no canal, acho que vai ter um card aqui, mostrando para vocês que vídeo que é esse, tá? Dessa casa que a gente tá falando, tô falando aqui no início que casa que é, que vídeo que é, para vocês saberem o que a gente tá falando em questão de números, né? Porque uma coisa é eu falar só de números, outra coisa é você conseguir conciliar o número com a casa que a gente está falando, com o nível de detalhamento, o nível de acabamento, que fica bem mais interessante ali, você conseguindo visualizar. Beleza, pessoal? Então, só relembrando para vocês, essa casa que a gente vai falar aqui é uma casa num condomínio fechado, é uma casa de alto padrão, aqui na cidade de Indaiatuba que a gente atua, né? É uma casa que ela tem 192 metros de área construída, né? O terreno tem 300 metros de área total. E é uma casa que tem 3 suítes, com closet, tem sala, cozinha integrada, área gourmet, tem pé direito alto, ela tem garagem para 2 carros coberto e 2 descoberto. É uma casa completíssima, num condomínio, um dos melhores condomínios aqui da cidade, um condomínio de alto padrão. E, assim, é um investimento que meu cliente fez, né? Deu retorno. Mas por quê? Por causa do nível de detalhamento que a gente fez nessa casa. O nível de gestão que a gente teve nessa casa, o que ele investiu na casa. E foi bom por quê? Porque ele acabou vendendo antes mesmo da casa ficar pronta. Então, assim, tem ali vários fatores que ajudaram nisso, sim, mas a nossa gestão, tudo que a gente estava lá em contato com o cliente, tudo que a H Obras tá passando ali junto com o cliente, mostrando para ele o caminho, ó, faz isso, faz aquilo, e é lógico, a casa é dele, né? Ele investe as coisas que ele quer também, só que quando o assunto é investimento ali, a H Obras também dá, eu, por exemplo, eu invisto também na pessoa física, eu dou muito esse caminho, né? Eu ajudo muito meu cliente nessa parte. Então hoje o vídeo vai ser voltado para isso, tá, pessoal? É um vídeo que vai falar de números, se vale a pena ou não vale a pena construir. E, bom, é isso. Chega de enrolação, vamos para a planilha, vamos ver números aqui, fazer conta e bater um papo aqui com vocês. Então vamos lá, tô com a planilha aberta aqui. A internet ela cria, muitas pessoas postam coisa na internet, aquela sensação de que você investe em obra, você contrata ali um financiamento, alguma coisa, e você tem um lucro absurdo em rápido, ou seja, você compra terreno ali por 200 mil, investe mais 1 milhão na obra e consegue vender essa casa por 2 milhões e meio, por exemplo, com lucro de mais de 1 milhão. Pessoal, não é bem assim, tá? Não é bem assim, eu vejo muito disso na internet, o buraco é muito mais embaixo, é lógico, tem algumas coisas que você consegue melhorar ali na parte de financiamento, trabalhar um pouco isso daí, ganhar um pouco a mais isso daí, usar o dinheiro de financiamento ao seu favor, mas não é essa maravilha toda que o pessoal acha, né, que o pessoal coloca aí na internet para vocês, que uma casa dessa aqui, desse padrão que a gente vai mostrar, por exemplo, eu ganho mais de R$1 milhão de uma vez só. Porque senão, cara, senão nesses quase 7 anos aqui de H Obras, né, tem obras que eu fiz aqui que investi na pessoa física, nossa, eu ia estar muito bem, né? Meus clientes iam estar muito bem também, mas enfim. Então, tô aqui com a planilha aberta, mostrando para vocês, né? Então, basicamente, resumindo rapidinho para vocês aqui, como é que a gente trabalha nessa planilha, no caso aqui dessa obra, né? Então, tem os dados aqui da obra, essa casa aqui, pessoal, ela tem 192 metros de área construída, tá? Então, temos 300 metros de terreno, e essa casa aqui, no caso, tem 192 de área construída, ok? Guarda essa informação. Então, basicamente, a gente separa em 3 etapas aqui essa planilha na parte financeira. Materiais, serviços, mão de obra, administração de obras, tudo que envolve serviço que a gente contrata, e despesa. Condomínio, água, luz, enfim, boletos, energia, enfim. Então, tudo isso aqui a gente engloba qualquer coisa, qualquer prego que a gente compra, que o cliente investe lá na obra, está lançado aqui.
na data do pagamento, na data do pedido, para quem que foi pago, o preço que foi pago. Então, cada coisa que a gente compra está aqui e também está lá na nossa pasta, que a gente tem uma pasta aqui relacionando tudo à obra, tá? Parte financeira, de projetos, de contratos, de comprovantes de pagamento aqui, enfim. Então, tudo que está aqui, o cliente tem acesso a todo detalhe que ele pagar, que ele tem na obra, enfim. Serviço completo na parte administrativa aqui da H-Obras, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui pro que interessa. Então, somando tudo, pessoal, materiais, serviços, despesas, o que a gente tem aqui? A gente tem finalmente o número final dessa casa, tá? Então, nessa casa aqui, no caso, pessoal, gastamos, entre materiais, serviços e despesas, gastamos um valor de R$1.171.000 aqui aproximadamente nessa casa. Esse valor, dividido pela metragem a diária construída, que é aquela informação que eu pedi para guardar, né, 192 metros, tá dando que essa casa aqui ficou em torno de R$6.000 o metro quadrado, pessoal. Ok? Ficou um valor um pouco acima do que a gente projetou para os clientes, né? Por quê? Porque os clientes investiram um pouco mais nessa casa, colocaram coisas nessa casa que eles quiseram colocar, né? Hoje o mercado tá balizando para cima, você tem que colocar muita coisa na casa, você tem que entregar a casa praticamente completinha para os clientes. Então, assim, tá um preço um pouco mais elevado, mas assim, deu resultado porque essa casa foi vendida até antes de ficar pronta, ok? Então vamos resumir um pouco aqui, vamos entrar na parte das contas aqui agora para vocês verem o que a gente está falando aqui para vocês, tá? Mas antes de entrar nas contas, pessoal, só para vocês entenderem o que a gente está falando, que casa que a gente está falando aqui para vocês. O Doquinha vai colocar aqui uma foto da casa, umas imagens da casa, tá? Só para vocês saberem mais ou menos o padrão da casa que a gente está falando. Porém, pessoal, se você tem mais curiosidade, se você quer saber que casa que a gente está falando, vou deixar um card aqui, que é um vídeo da entrega dessa casa, dessa planilha que a gente está falando para vocês. A entrega com o cliente, detalhes da casa, lá vai ter fotos, vai ter vídeo, vai ter a história que a gente está contando da casa junto com o cliente. Então entra lá, que vai ser muito legal esse vídeo, tá muito legal esse vídeo, tá bom, pessoal? Então, voltando aqui para a planilha, vamos para o que interessa agora, os números da casa. Vamos aqui, ó, pronto. Estamos aqui, ó, para ficar mais simples aqui de vocês enxergarem, para qualquer um enxergar aqui nessa rentabilidade que a gente está falando, né? Porque hoje o vídeo aqui estamos falando para você investidor, tá bom? Vamos lá. Então, a gente gastou nessa casa, vamos arredondar números aqui, tá, pessoal? Então, terreno. Terreno hoje, pessoal, esse terreno está em torno de R$580.000. Porém, o meu cliente não pagou esse terreno, esse valor. Ele comprou esse terreno lá atrás, quando lançou esse condomínio. Só que eu não posso colocar aqui nas contas final para o cliente, ninguém pode colocar aquele preço lá atrás. Por quê? Porque esse terreno se valorizou. Esse dinheiro aqui, ele ganhou. Ele tem esse dinheiro no bolso dele. Então a conta correta para eu falar de números reais, números corretos para a pessoa, é o preço de hoje. A gente vê o preço de mercado, no caso em condomínio, né? O preço do mercado no condomínio que está hoje. Que no caso, nesse condomínio, está R$580.000. Ok? Então vamos lá. Terreno, R$580.000. Construção, R$1.170.000. Então, se eu somar esses dois, pessoal, dá um investimento de R$1.750.000, tá? Então, esse número aqui é um número muito importante. R$1.750.000 ele investiu. Se eu pegar hoje, for comprar um terreno para construir, eu vou pegar R$1.750.000, comprar um terreno e construir e colocar na obra. Lógico que a construção eu não vou gastar todo esse dinheiro mês que vem, não. Ao longo desse ano, do ano que vai construir a obra, eu vou estar investindo esse dinheiro, tá? Mas aí é um outro assunto, parte financeira, que a gente faz um outro vídeo. Enfim. Aí, venda. Essa casa, pessoal, eu não posso abrir contrato, eu não posso abrir essas coisas para vocês, porque isso aí é confidencial do cliente, tá? Mas esse cliente aqui, a casa nesse condomínio está hoje, em torno de 2.200.000, uma casa para venda lá nesse condomínio. Porém, você tem a negociação, porém tem comissão de corretor, tem algumas coisas, enfim, eles anunciaram a casa um pouco mais alto também. Então ficou na mão desse cliente, eles venderam a casa na mão deles por 2.100.000. Então, continha ali, básica, 2.100.000 que venderam, menos 1.750.000 que investiram. Então eles tiveram um lucro, pessoal, ó, um lucro de R$350.000. 350 palitos, pessoal, em um ano. Por quê? Porque essa casa foi tão bem feita, numa gestão tão boa, que eles venderam essa casa antes de ficar pronto, tá? Então, assim, bem basicão em números. Esse aqui, pessoal, são números reais, tá? Tem gente na internet aí que coloca números estrondosos aí, que lucrou R$1 milhão sem tirar o dinheiro do bolso, sem colocar, sem nada. Não, ó, isso aqui ele investiu esse preço,
Ele vendeu essa casa e teve 350 mil reais de lucro nesse período, tá? Então, pessoal, agora vamos pegar aqui em números. Eu não posso falar que isso aqui, fazer a conta, que o pessoal faz a conta básica, de margem de lucro, que é dividir o preço de venda pelo preço de investimento. Porque eu não tenho um produto, não é um produto que é uma commodity que eu vou vender recorrente. Não, isso aí é um investimento, é uma casa, tá? Então, qual que é a conta a se fazer? É o quanto eu investi sobre o quanto que eu lucrei. Então, se eu lucrei 350 mil, eu vou dividir pelo quanto que eu lucrei. Porque eu investi. ROI, retorno do investimento. Então, se eu fizer essa conta aqui para vocês, pessoal, ó, vamos abrir a calculadorinha aqui, 350 mil reais dividido por 1.750.000 que eu investi, correto? Então, 0,2. Hugo, o que é 0,2? São 20%. Esse cliente aqui, no período de um ano, ele teve 20% de lucro, de retorno do investimento dele, tá? Então, assim, como ele investiu numa contratação de administração de obras, na H-Obras, por exemplo, no caso, né, nesse caso, então ele não teve dor de cabeça, ele apenas investiu dinheiro. Ele investiu dinheiro e, lógico, escolheu ali acabamentos, algumas coisas que a casa é dele, a casa do cliente. Ele não teve dor de cabeça, não teve nada. Ele investiu, depois de um ano ele tirou ali o seu rendimento 20% ao ano, tá? Então, para quem gosta aí de parte financeira, para quem gosta de números aí, dá para comparar sobre mercado, sobre renda fixa, sobre um monte de coisa, né? Eu, particularmente, vou falar a minha visão aqui para vocês, porque eu sou um investidor. Eu, na minha pessoa física, eu invisto também nessas casas, tá? Inclusive, esse cliente que fez essa casa, ele já está fazendo um projeto de uma outra casa, nesse mesmo condomínio, que ele comprou um outro terreno lá. Por quê? Porque ele gostou tanto do nosso serviço, ele gostou tanto do retorno financeiro. Lógico, tem coisa para ser ajustada aqui, porque como foi a primeira casa que eles fizeram, e agora o nosso acompanhamento aqui vai ajustar esses números, então provavelmente esse lucro aqui vai ser até maior, tá? Não vai ser muito maior, mas vai ser maior, tá? Porque a H-Obras vai ajudar esse cliente nosso. Enfim, ele vai começar uma outra casa. E ele começando essa outra casa, nós aqui da H-Obras vamos estar junto com ele também, já tá tudo certo ali com o cliente, tá? E eu, Hugo, eu invisto em construção já faz alguns anos, tá? Eu construo para mim, eu construo para você, cliente, e é um ramo que eu gosto muito, tá? É um ramo que aqui, mesmo num ano difícil, como está sendo esse ano, né? De taxa de juros elevada, de várias coisas acontecendo aí pelo mundo, é um ano que mesmo assim tá dando retorno. Essa casa aqui foi vendida faz poucos meses e deu esse retorno para o cliente, tá? Quando o mercado voltar a tracionar, quando o pessoal começar a voltar os olhos para a construção civil, falando muito de taxa de juros, né, que é a hora que a taxa de juros abaixar, o mercado vai girar. Então esse preço aí de 2 milhões e 100 que ele vendeu, muito provavelmente vai ser até maior do que isso. Então assim, tem ali um mercado, tem ali um oceano azul para ser explorado. Aqui em Indaiatuba, por exemplo, é uma cidade muito boa, que sempre, o pessoal que investiu nesse ramo de construção aqui sempre teve retorno, sempre ganhou dinheiro e ainda tem margem para isso, tá? Ainda temos alguns anos aqui que a cidade está em pleno crescimento. Tá bom, pessoal? E eu gosto muito de falar isso aí para vocês porque assim, para você construir uma casa, se você começar hoje a construir uma casa, você vai demorar a média aí de um ano para deixar essa casa pronta. E não é da noite pro dia. E o que eu falo para os meus clientes e o que eu estou fazendo? Eu estou antecipando. Eu estou começando hoje, por quê? Porque ainda está um mercado um pouco difícil, mas a previsão é de taxa de juros abaixar e ficar um mercado melhor nos próximos anos. Só que demora essa casa para fazer. E eu estou antecipando, eu estou começando hoje. E você aí, se você quiser investir em construção, se você gostar desse mercado, pense em antecipar, pense em começar hoje, tá? Procura a gente aqui da H-Obras, me procura, a gente bate um papo. Isso que eu estou falando para vocês aqui agora, depois de mostrar números, é abrindo o coração para vocês do que eu faço aqui com o meu dinheiro, aqui eu faço na nossa empresa, tá? Então se antecipe, marque uma reunião comigo aqui, a gente bate um papo. Temos aqui possibilidade de investimento também para vocês, temos pessoal que quer investir também, nas casas, enfim, cotistas, bastante coisa para poder estar fazendo aqui, tá bom, pessoal? E lembrando, pessoal, esse preço aqui, esse valor de investido já está embutido à administração de obras, tá? E o cliente investiu na H-Obras, investiu na administração de obras, então não é esse preço aqui mais administração, não, tá tudo embutido, ou seja, meu cliente teve lucro, 350 mil reais de lucro, já com a H-Obras ajudando ele contratando a H-Obras. E isso é muito importante, pessoal, porque meu cliente virou investidor, ele apenas investiu dinheiro.
ele deixou todo a administração, o fazer a obra e correr atrás de mão de obra, de material, tudo que envolve a administração de obras, ele deixou pra gente aqui da H-Obras. Ele simplesmente investiu, não teve dor de cabeça, teve todo o nosso conhecimento, todo o nosso know-how, tudo o que a gente fez nesses anos aqui de H-Obras, ele colheu todos esses frutos com agora lucro, tá? Então a importância de ter alguém ali por trás, alguém lá na obra para não ter problema, para fazer tudo girar perfeitamente, enfim, e você investidor aí vai pensar só em lucro. Beleza, pessoal? Então enfatizando isso daí. E mais uma coisa que eu quero aqui agradecer muito vocês. Passo a passo, a gente começou o canal aqui faz pouco tempo, passo a passo a gente atingiu agora uma marca de 100 inscritos. Parece pouco, mas pra gente não é. Imagine você falando com 100 pessoas, né? A gente tá aqui falando com 100 pessoas, um pouquinho mais agora. E eu quero agradecer vocês que estão aí, que estão apoiando. E continuar pedindo, né? Continuar pedindo aqui, vai subir o sininho. Continua acompanhando a gente aqui. Se inscreve aqui nesse sininho, coloca lá, manda para aquela pessoa que gosta desse papo, que gosta de ver números, manda para o seu amigo, para o seu parente que quer investir em construção civil, né? Comenta, compartilha, se inscreve. Muito obrigado de coração. E agora, rumo aos... Quantos, Pauloquinha? 500. 500 inscritos. Vamos um passinho por vez. Rumo a 500 inscritos. Conto com vocês, hein, pessoal? Beleza? Então é isso. Abrindo aqui a nossa planilha financeira para vocês, abrindo tudo que a gente faz para vocês. E de coração, já agradeço desde já e partiu o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Abraço!